Bem-vindo ao canal Amazônia Global Documentário. Vamos falar de Itacoatiara, município que fica no estado do Amazonas. Mas antes, escreva seu like e toque no sininho e compartilhe. Nossa equipe chegou em Itacoatira à noite. Deparemos com uma bela imagem da cidade com belas praças. Itacoatiara é um município brasileiro localizado na região metropolitana de Manaus, no estado do Amazonas. É a segunda cidade mais populosa do estado, com 103.598 habitantes, de acordo com o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Itacoatiara possui o segundo maior PIB do Amazonas, com 2,05 mil milhões de reais, de acordo com dados do IBGE de 2016. O município é considerado um dos maiores polos agropecuários do Brasil, conta com um importante porto fluvial, responsável por uma grande quantidade de transporte de cargas, sendo o segundo maior porto fluvial escoador do país, pois chegam diariamente cargas vindas de cidades como Belém, Cuiabá, Manaus e Santarém. Seu Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é de 0,644, sendo considerando inferior à média nacional, e comparado com o IDH do Estado, foi de 0,680. Segundo estudo de uma empresa de consultoria, a Urban Systems, Itacoatiara é uma das pequenas cidades mais desenvolvidas do Brasil. Fundação. Os registros de povoamento na região datam de 1655, quando o padre Antônio Vieira criou a missão dos Aroquis na ilha de Aibi, nas proximidades da boca do lago do Arauató. Segundo historiadores, o núcleo urbano da cidade foi fundado em 8 de fundação setembro de 1683 por padres jesuítas, na calha do rio Madeira, mais tarde transferido pelo capitão-general Mendonça Furtado para as margens do rio Amazonas, onde está assentada a cidade de Itacoatiara. Itacoatiara é a terceira cidade do Amazonas a quebrar o recorde de seca, em 2023. A primeira foi a capital, Manaus. Fundada em 1683 por padres jesuítas, a cidade é conhecida como Velha Serpa ou Cidade da Pedra Pintada, por possuir na entrada da área urbana uma pedra pintada com um escrito indígena do Tupi ou Nhangatuitá, pedra, e Coatiara, pintado, gravado, escrito, esculpido, que deu origem ao nome atual da cidade. Conta com importantes monumentos, museus, parques, balneários, teatros e eventos de grande repercussão, como o Festival da Canção de Itacoatiara, FCANI, considerado o maior evento de música da região norte do Brasil. A cidade tem como cartão postal a Avenida Parque, inaugurada em 1928, sendo inspirada na famosa avenida parisiense Champs-Élysées.
O nome Itacoatiara, que segundo a ortografia vigente deve ser grafado Itacoatiara, é originário da língua indígena e significa pedra pintada, devido às inscrições gravadas em algumas pedras localizadas no rio Urubu em frente à cidade. Teve como primeiros habitantes os índios Muras, Juris, Abacaxis, Anicorés, Apunariás, Cumaxiás, Barés, Jumas, Juquis, Pariguais e Terás. Itacoatiara deslumbra turistas com sua história. Esse grupo de turistas, franceses, Filipe e sua esposa e os belgas Joseph e sua esposa, acompanhado pela equipe da Ecomar Turismo e Viagens, Itacoatiara tem um grande potencial para o turismo, mas precisa de mais investimento. Esse memorial, e comemorativo da Batalha Naval de Itacoatiara, foi a única batalha naval ocorrida na América do Sul, no século XX, até a Guerra das Malvinas, estando vinculada à Revolução Reconstitucionalista de 1932, iniciada em São Paulo. A notícia de que os 70 homens do 4º Grupo de Artilharia de Costa, sediado na Fortaleza de Óbidos, se haviam rebelado, apoiando aquele movimento, chegara a Manaus, a 19 de agosto de 1932. O general Bertoldo Klinger, chefe nacional da rebelião, comissionara o advogado baiano Alderico Pombo de Oliveira, que vivera em Manaus, sendo pessoa frequentadora do Ponto de Chique, da Leitaria Amazonas e do Bar Americano, no posto de coronel, para comandá-la.
Às 10 horas da manhã, a frota rebelde estacionou em frente de Itacoatiara, iniciando as negociações para a entrega da praça. Ao Jaguaribe foi ter o padre Joaquim Pereira, vigário da cidade, tentando evitar o bombardeio, tendo regressado na lancha Remus. Também foi a bordo o prefeito Gonzaga Pinheiro, e após as negociações, a tropa de terra resolveu resistir, pedindo 2 horas para evacuar a cidade. Os rebeldes resolveram aguardar e, terminada a trégua, iniciariam o bombardeio. O prazo já estava expirando e o Jaguaribe preparava os seus 4 canhões de 75 mm, quando começaram a surgir os navios legais, iniciando-se, ao meio-dia, a famosa Batalha Naval de Itacoatiara. Apesar do trovejar dos canhões do Jaguaribe, o Ingá aprou contra ele, atingindo-o pelo meio, abrindo-lhe um grande rombo, por onde penetraram rapidamente as águas do rio Amazonas, levando-o a pique, em poucos minutos. Não fosse a existência dos 2 grandes navios do Lloyd, em águas amazonenses, Manaus talvez tivesse sido bombardeada e tomada, pois aqui não existiam artilharia, nem navios de guerra, revelando sua alta vulnerabilidade, o que ainda ocorria até bem pouco tempo. Havia a necessidade de navios da marinha aqui estacionados, pois todos os países limítrofes eram possuidores deles, dentro da Amazônia. A história do prédio Oscar Ramos, local onde funcionou o escritório da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em Itacoatiara, publicado 5 anos atrás no 1º de janeiro de 2019 por Marcos Pessoa. Construídos com os efeitos da produção da Hevia Brasiliensis, Seringueira, esses 2 bens do património cultural do Amazonas surgiram no mesmo período desse ciclo econômico, o teatro em 1896 e o prédio Oscar Ramos em 1903. Mas uma particularidade os distingue: o teatro é obra do poder público e o prédio é o resultado da iniciativa privada. O edifício tem características em estilo normando, construído pelos alemães, em 1903, foi sede da companhia Kaoni, Polek. Posteriormente vendido para a companhia inglesa Agropastoril. Com a falência desta, a empresa foi adquirida por Alfredo Arruda, industrial de Manaus e que por sua vez vendeu ao português Oscar Ramos em 1915, bisavô do ator global Malvino Salvador. Até hoje sob o domínio patrimonial de seus descendentes, isto é, com apenas 1 ano.